Bom dia, terceiro ano. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho. E hoje nós vamos fazer aula de matemática, tá ok? Vamos brincar? Peguem sua apostila, coloquem lá na página 14 e nós vamos começar com um jogo, ok? Então, pessoal, eu vou explicar esse jogo para vocês. Vocês vão chamar alguém aí de casa para brincar com vocês. 10 minutinhos só vocês fazem o jogo, tá? Não vai atrapalhar ninguém. Chama o pai, ou chama a mãe, ou chama a avó, chama o vô, chama a moça que trabalha em casa, tá bom? Pede para brincar com você, porque você vai precisar desse jogo para poder responder as próximas páginas. Então, pessoal, para a gente começar, olha aqui, vocês vão lá no material de apoio, vocês vão destacar somente aqui onde está a página 14. A página, ó, inteira, ela tem duas partes. A parte com o dinheirinho, vocês vão deixar lá na apostila, que ela é das páginas 27 a 32. Então, destaquem somente onde está escrito aqui, ó, página 14, jogo detetive dos números. Então, destaquem para eu poder explicar para vocês o que vocês vão fazer. Galerinha, destacaram aí, né? A gente vai ter que fazer uma adaptação no jogo, porque se nós estivéssemos lá na escola, cada criança teria a sua cartela. Como vocês estão em casa, vocês vão ter uma cartela para duas pessoas. Mas a adaptação que eu fiz é tranquila, tá bom? Então, eu vou ler as regras e durante a leitura das regras que eu for explicando, eu já explico qual vai ser a adaptação que vocês farão aí em casa, combinado? Então, eu vou deixar minha tabelinha aqui do lado para eu poder ler, tá bom? Então, olha, material, quadro numérico do material de apoio. Como jogar? Reúna-se com um colega, cada um com seu quadro numérico. Como vocês estão em casa, vocês vão estar somente com um quadro numérico, tá? Então, fica tranquilo que a Cássia vai fazer uma adaptação para vocês. Número 2. Cada jogador escolhe um número e pinta em seu quadro sem que o outro veja. É aqui que vai entrar a adaptação, criançada. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar duas folhas e aí você vai escrever nessa folha um número que tenha neste quadro e você vai pedir para a pessoa que estiver brincando com você fazer a mesma coisa. Anotar um número que tenha nesse quadro, só que vocês não podem ver o número que vocês anotaram. Você não pode ver o da pessoa e o da pessoa não pode ver o seu. Então, por exemplo, olha aqui, eu vou fazer uma brincadeira. Faz de conta que eu tô jogando com vocês. O quadro começa no 1901 e vai até o número 2000. Então, eu vou aqui escolher um número dessa cartela. Eu vou deixar vocês verem. Então, eu vou escolher, por exemplo, deixa eu ver o que eu vou escolher. Ah, vou escolher aqui um número que eu gosto muito. 1980. Então, vocês vão fazer a mesma coisa na casa de vocês. Vocês vão escolher um número, só que, diferente do que eu estou fazendo, vocês não vão mostrar o número para ninguém. O meu eu mostrei para vocês para eu explicar. Então, vou esconder meu número, vocês já sabem qual é o meu número. Bom, porque, olha, pessoal, tem que ser o número que tem aqui, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou ler a próxima orientação para eu explicar para vocês. Olha, tô na orientação 3. Tirem para o ímpar para ver quem começa o jogo fazendo perguntas para tentar adivinhar o número escolhido pelo outro. Então, você vai tirar para o ímpar para ver quem vai ser o primeiro a perguntar
e quem vai ser o segundo, tá? Então, para o ímpar, é para decidir quem vai ser o primeiro a perguntar e quem vai ser o segundo. Gente, esse jogo dá para jogar com mais de 2 pessoas desse jeito que eu adaptei, tá? Se tiver mais gente aí para jogar com vocês, dá para jogar do mesmo jeito, combinado? Pronto. Então, a regra é: primeiro, vocês vão escolher um número que está na cartela e vão escrever numa folha, só que ninguém vai poder ver. Depois vocês vão tirar para o ímpar para decidir quem é o primeiro a perguntar e quem será o segundo a perguntar. A próxima regra, questão número 4. Questão não, regra, né? Os jogadores devem ir se revezando, fazendo uma pergunta por vez, e o outro só pode responder sim ou não. Presta atenção nisso que a Cássia vai explicar. Então é o seguinte, faz de conta que a pessoa que está jogando comigo, ela quer me fazer uma pergunta sobre o número que eu escolhi. Então, qual pergunta que ela pode me fazer? Gente, tem uma infinidade de perguntas que podem ser feitas. Então, ela pode perguntar assim para mim, se o número é par. Ela não pode perguntar assim, por exemplo, o número é par ou ímpar? Por que ela não pode perguntar isso? Porque eu só posso responder sim ou não. Então, se ela for perguntar se é par ou ímpar, ela tem que falar assim, o número que você escolheu é par? Que eu vou falar sim ou não. Então, eu ia falar sim. Ok. O que aí a pessoa vai fazer? Se eu falei que o número é par, a pessoa já sabe que ela tem que eliminar todos os ímpares. Ela já sabe que o número escolhido não foi um ímpar. Então, já ajudei. Primeira dica. Aí, ela me fez a pergunta e eu vou perguntar para ela também. Então, por exemplo, uma vez eu pergunto, outra vez a pessoa pergunta. Lembrando sempre que as perguntas só podem ser respondidas com sim ou não. Então, a pessoa pode perguntar assim, por exemplo, a unidade do seu número é 1. Bom, a unidade não é 1. Então, o que eu vou responder? Não. Olha, ela pode perguntar a dezena, a centena, a unidade de milhar é 2. Olha aqui, se ela pergunta se a unidade de milhar é 2 e eu falo que é, eu já descubro o número na hora. Então, ela pode me perguntar, por exemplo, pessoal, o número que você escolheu está na terceira linha? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Aí eu vou responder, não. Já sei que o número que eu escolhi não está na terceira linha. O número que você escolheu está na segunda coluna. Lembrando que linha, deitado, coluna, em pé. O número que você escolheu está entre 1954 e 1956. Quem que está? Olha, deixa eu fazer assim. Quem que está entre o 1954 e o 1956? O 1955. Foi 1955 que eu escolhi? Não foi? Então, eu vou responder não. Então, pessoal, vocês vão fazendo perguntas numéricas. Olha aqui. A centena é 9? Sim. Então, eu já sei que pode ser qualquer um número, porque todos aqui, exceto o última centena, é 9. Essa dica não me ajudou muito. Mas, enfim, vocês vão fazendo perguntas para tentar descobrir o número, tá? Uma vez pergunta você, outra vez pergunta o seu companheiro de jogo. Lembrando que eu não posso responder diferentemente de sim ou não. É sempre sim ou não, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, ó. Regra 5. Quando seu colega disser não para a sua pergunta, você deve marcar um X nos números do seu quadro que foram excluídos por essa resposta. Como vocês só terão um quadro, anotem, escrevam qual que foi a dica que ele falou que não é, para vocês eliminarem os números, tá bom? Se ele responder sim,
faça círculo nos números que ainda podem ser considerados. Anotem. Se alguém tiver impressora em casa e der para imprimir, tudo bem. Se não tiver, pessoal, a gente adapta. Vocês escrevem, vão anotando numa folha. Olha, ele falou que é ímpar, então eu vou escrever assim: o número do fulano é par. A dezena do fulano é 8. Então, vocês vão anotando as dicas para vocês descobrirem. Questão número 6. Ganha a rodada quem descobrir primeiro o número escolhido pelo colega. Então, quem vai ganhar a rodada, quem vai ganhar o jogo? Aquele que descobrir primeiro o número escolhido pelo colega. Eu achei muito, muito, muito legal esse jogo. Façam em casa, convidem alguém. Quem tiver mais de uma pessoa para convidar, convide, tá? Então, façam o jogo para a gente poder resolver os exercícios. Combinado? Volto logo.